A relação de pais e filhos mudou mesmo, né, ao longo dos últimos anos. A gente tinha no passado, talvez, aquele modelo de um pai mais rígido, autoritário. As crianças tinham até medo desse modelo de pai. Hoje não. Os pais são mais próximos aos filhos, mais amigos, né? Antigamente não tinha essa história de pai beijar, principalmente menino, né? Não tinha muito essa história. Hoje isso vem mudando. Vamos então debater esse assunto? Como é que foi o seu modelo de criação? A sua relação com o seu pai? E como é que tem sido também a sua relação com os seus filhos? Vem cá, aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Matheus. Muito obrigada pela sua presença. Matheus Alves vai ajudar a gente nesse debate. E o Alexandre, que vai contar pra gente como é que você foi criado, como é que foi a sua relação com o seu pai, Alexandre. Estou sabendo que é uma história emocionante. Boa tarde. E boa tarde, Roberto. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente. Toda a equipe aqui, eu fico... É muito emotivo quando se fala do meu passado, especificamente aonde toca a parte de pai. Meu pai, eu nunca tive, eu não conheço na minha vida um dia que ele me desse um abraço, falasse que me ama. Eu nunca tive apoio, eu cresci ouvindo ele falar que eu não era filho dele, aquele filho rejeitado, renegado. Então, quando entra nesse assunto, mexe muito comigo. Aos 28 anos, eu desenvolvi uma depressão e eu ainda... Depois disso, eu continuo me tratando, eu tenho picos diretos, eu não tenho mais amor pela vida. Eu não sei se isso está envolvido, entende, Roberto? Eu sei que eu tenho um trauma hoje, que eu estou fazendo tratamento até com profissional psicólogo e psiquiatra, eu tenho que ir. Eu desenvolvi tiques, minha cabeça hoje ela é uma máquina, assim, 380 direto, eu não consigo parar. Se eu parar, não ocupar minha mente, eu vou chorar, eu vou pensar em suicídio. Então, assim... Eu estou passando uma fase muito difícil hoje. Você não tem memórias de abraços, de beijos, de um eu te amo do seu pai? Nunca tive. E de que maneira isso fez falta? Então... E faz falta para você? Eu acredito que, como todo cidadão, ele se espelha no pai para poder ser alguém na vida. Então, o filho, ele precisa do pai para poder instruir ele, para poder conduzir ele. Olha, e é interessante porque existem linguagens do amor, né? Às vezes um pai, ele é mais sisudo, mais bravo, mas cada um, às vezes, tem a sua maneira de amar, mas nem sempre a gente consegue enxergar isso como uma maneira de amar, Matheus. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Primeiramente, relato emocionante aqui, quero pontuar. E sim, cada pessoa, cada indivíduo, dentro da sua vivência, tem a sua forma de demonstrar, tem a sua forma de tratar. Mas o que é mais importante de a gente entender que, depois de tantos relatos, de tantas coisas, de tantos exemplos ruins que a gente tem na nossa sociedade hoje, mais importante é a gente entender e compreender que todos nós precisamos de conversar, de se cuidar e dar amor aos nossos filhos. Porque no desenvolvimento humano, a compreensão, o amor e você ter tempo de qualidade com seu filho faz toda a diferença na criação desse indivíduo, dessa pessoa. Então, como a gente viu o relato dele, ele passou por muitas coisas e coisas que a gente não quer que uma criança passe por isso. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que a gente tem a nossa personalidade, tem a nossa forma de tratar, mas que a gente também dê amor, carinho e compreensão para os nossos filhos. Eu convido você aí de casa a participar com a gente, são 2 horas e 59 minutos. Conta aqui pra gente, tá aqui o nosso número, 99942-2478. Você se identifica com essa fala do cantor Júnior, o Júnior, irmão da Sandy, que fala que hoje ele tenta ser um pai bem afetuoso com os filhos, porque ele não viu, o avô ser assim com o pai dele, o Chororó. Já chegou aqui um relato pra gente, Roberta, meu pai não era de dar abraço e beijos, mas era bem presente. Hoje eu não abro mão de dar beijos nos meus filhos e dizer te amo todos os dias. Outro relato também, olha, Roberta, eu fui criada, meu pai nunca deu um abraço, meu pai nunca conversou com a gente, até porque a gente foi criado na roça, Nem pai, nem mãe. A única coisa que a gente recebia dos pais era uma surra quando a gente fazia alguma coisa errada, mas não tinha uma palavra, eu te amo, meu filho, você é importante. Olha só, é um relato até parecido com o relato do Alexandre. Agora, isso é mais comum até na criação
de menino do que na criação das meninas, Mateus? A gente vê nos estudos e nos livros que sim, é mais comum isso com a criança, no menino, porque muitas vezes existe uma associação, às vezes o pai, ele se vê naquela criança, ele também é um histórico de que não teve uma infância adequada, de carinho, então aquele pai acaba que projeta no filho homem aquela vivência que ele teve, e infelizmente ele não consegue ali dar o que ele falou, contrário, né, daquilo que ele recebeu, que é um amor, tranquilidade no lar, carinho. Então é sim mais comum, infelizmente, o homem com o menino. E os pais que ainda têm esse bloqueio, esse obstáculo, porque talvez ele não recebeu isso e também não consegue repassar. Não é nem que não consiga repassar, talvez a maneira de transmitir esse amor é uma outra linguagem, né? Como que ele começa a quebrar esse bloqueio de poder sim abraçar, de poder sim beijar um filho, uma filha? É uma ótima pergunta e uma oportunidade de a gente dizer para que esse homem que está com dificuldade de demonstrar isso, e esse pai, a primeira coisa que ele tem que fazer é começar a falar sobre isso. Começar a promover dentro do lar dele essas conversas e começar também a apresentar a fragilidade, porque o homem, ele foi ensinado que ele tem que ser muito forte, que ele tem que ser duro, que ele tem que ser aquele homem, aquela figura que a gente já sabe que o homem tem que ter. A gente sabe que o homem também ele apresenta uma certa fragilidade, e isso é bom para que o filho possa também se associar a ele e ali ter uma conexão. Então a primeira coisa que esse pai pode fazer para poder encontrar esse caminho é falar sobre e demonstrar a sua felicidade de estar com o filho ali.